Bom dia, queridos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui o nosso Evangelho do dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria, vai, vendo tudo o que tem, para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos traz uma parábola para que a gente reflita em nossa vida, nos apresentando o reino dos céus como um tesouro e como uma pérola. Conforme os ensinamentos da nossa igreja, vamos estar aqui diante desse livro de ensinamento, onde que é um livro maravilhoso, vem nos trazer o ensinamento do Santo Hilário de Poitiers. Ele fala do versículo 44. Este tesouro realmente é achado de graça, porque a pregação do Evangelho se dá ocultamente. Mas a licença de usar e possuir tal tesouro, juntamente com o campo, não pode ser dada sem custo. Então aqui ele nos apresenta que esse tesouro tem um custo. Ele guardou, foi lá, ele pegou o custo, o que ele precisava para aquele momento, para comprar, para ter esse tesouro, para essa graça, né? Esse campo, e ele se coloca ali, ele encontra um tesouro. E ele tem um custo, porque as riquezas celestes não são possuídas sem prejuízo temporal. Eu procurei o que é um prejuízo temporal. E o significado da palavra temporal, ela é dar aquele tempo na vida do indivíduo. É um valor devido. Então, temporal significa dar aquele valor devido. Então, ele vai ter uma perca desse tempo. E aí, eu refletindo para a minha vida, de ontem, conversando com os irmãos, nós chegamos a um entendimento maravilhoso, irmãos, dentro da igreja. Que é para nós o quê? Que quando você pega o teu servir, quando você pega as tuas falhas diante ali do teu servir humanamente, o que faltou? Será que é o padre que chama atenção? Será que ele está errado? Ou qual que é o verdadeiro sentido? É justamente isso, a palavra se chama dedicação. Então quando você encontra esse campo, né, que é o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então esse tesouro está escondido nesse campo. Qual que é esse campo? O qual, quando um homem o acha, esconde-o, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então quando você compra esse campo, é quando você se dedica naquela situação. É quando você tira aquele tempo precioso para Deus. É tempo de qualidade, é ensinamento, é dedicação no que você faz para Deus. Porque você encontrou o teu repouso do teu coração. Vou dar um exemplo nós aqui. Esse tempo da madrugada, esse tempo que nós poderíamos estar ali com o nosso sono, mas nós entendemos que isso é o maior tesouro que nós encontramos na nossa vida, que é o tempo com Deus, é Deus nos ensinando a caminhar com Ele. Então é um tesouro maravilhoso, é uma graça que Deus nos dá. Então quando você é necessário, como diz o santo aqui, pode ser dada, não se recebe esse tesouro sem um custo. Então o custo nosso é o quê? É você matar esses desejos da carne, o sono, o cansaço, ou esse tempinho que você dá para Deus, deixando de lado as coisas do mundo, e você sabe que isso é um tesouro maravilhoso para a sua vida. É ou não é, irmão? Você ouvir a palavra de Deus, você degustar dela, e nós católicos precisamos disso. Tem várias formas, né, irmão? Não é só aqui nosso leque divino.
tem a Santa Missa que nós não podemos faltar. Lá está essa graça que nós temos que saber encontrar Ele nesse campo, é ir na Santa Missa, é você degustar a Santa Missa. Por isso que o lugar da Santa Missa é um lugar de silêncio, meditação, é um lugar de você degustar dessa graça, de você viver ali o teu pedido de perdão, de você viver ali aquele momento de oração, escutar a palavra, meditar e trazer aqui, guardar aqui e levar para casa esse tesouro neste campo. Você comprou esse tempo maravilhoso com Deus. Agora nós vamos para a pérola. Ou pela pérola preciosa, entende-se que a doçura da vida celeste, achando-se, o homem vende tudo o que tem para comprá-lo, porque quem conhece perfeitamente a doçura da vida celeste, quanto à possibilidade o admite, abandona de bom grado todas as coisas que havia amado na terra, vê-se a feiura de tudo que lhe agradava pelo aspecto terreno, porque somente a claridade da pérola preciosa brilha na sua alma. Papa São Gregório Magno. Querido irmão, tirando entendimento para nós, eu coloquei aqui no nosso Lectio Divino. A nossa maior riqueza é o tempo com Deus, certo? A dedicação. Então, quando você encontra esse tesouro, você vê que isso é uma riqueza para a nossa alma, para a nossa vida. É essa dedicação do estudo do Lectio Divino, a dedicação no teu servir. Quando você pega o servir, por isso que quando você pega servir demais, aí você não serve a tua casa, você não serve a igreja, porque você faz coisa mal feita. E um grande erro nosso é esse. Aí queremos, quando chama atenção, o padre chama atenção, é um erro nosso. Porque eu me peguei muita coisa e não venci, não dei conta. Eu quis viver o meu auto-aparecer, né? Porque é o que muitos querem viver dentro da igreja, o se auto-promover. Então ele quer aparecer, quer estar em todo que é lugar. Não, não é isso. O verdadeiro sentido de servir a Deus não é a autopromoção, não é você estar ali para você subir um cargo, não. Você está ali para viver o amor com Deus, irmão. Então o teu servir que seja uma pastoral, mas que seja bem servido. Não, teu sim seja assim para Deus, teu não seja não. Ah, mas o padre colocou. O padre também, você tem que falar, padre, eu estou aqui, eu estou servindo, mas eu quero pegar um servir e fazer com amor. Ponto. Ah, padre, eu tenho minha casa. Certo? Então, irmão, é discernimento junto com a igreja. É discernimento junto com os estudos, é discernimento junto com a palavra de Deus. Então o teu chamado, o teu matrimônio, mas você tem que estar junto na igreja, servir, mas serve com amor aquele local, e bem feito e dedicado. Porque eu já provei disso. Eu peguei muita coisa dentro da igreja, e na hora que eu fui fazer, eu fiz errado uma coisa por falta de dedicação, e foi chamado minha atenção, e eu fiquei meio nervoso com o padre. Mas depois eu fui vendo tudo, estava certo o padre. Porque eu não fiz bem feito, foi falado, não tá, eu por ter muita coisa achei assim, é o mover de Deus, vai fazer tudo, mas irmão, precisa da nossa parte. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, para que Ele dá as situações, nós vivemos elas e sabemos identificá-las. E aí nós temos humildade, por isso que tem humildade, por isso que tem orgulho. O orgulho é a maldade, né, que nos é oferecido, mas a humildade ele vai falar, não, eu errei, verdade. Opa, eu vou voltar, vou dar um passo atrás, eu errei aqui. Então isso é errado, vou dar um testemunho disso, porque o irmão não faça a mesma coisa. Por isso, irmão, é a igreja de Cristo caminhando com nós, nos ensinando a caminhar. E no ensinamento nós vamos ter tropeço, mas nós vamos voltar a ter humildade, como fez Pedro. Pedro não negou Jesus? Quer dizer que ali acabou para ele, acabou a igreja, acabou todo mundo, a igreja católica está tudo errado. Não, ele teve humildade. E Judas? Nós não sabemos o proceder para onde que ele foi, né? Mas nós entendemos hoje, através da palavra, não sendo Deus, dizendo quem vai para o inferno, quem vai para o céu, que quem diz isso é Deus, nós podemos ter os ensinamentos errados. Então, se foi errada essa atitude de Judas, eu quero seguir a atitude certa. Por isso, irmão, que tem um testemunho. O testemunho é para que eu e você entendamos. E então, o verdadeiro tesouro é o quê? É o tempo com Deus. É a graça maior é com Deus. Quando você vai fazer uma pregação, o primeiro estudo vai aqui dentro do teu coração. Quando você vai servir numa catequese, primeiro que aprende é o catequista. Quando você vai servir lá na pastoral, vamos lá, social, você vai lá, você vê aquelas pessoas lutando sem um alimento, você dá valor ao que você tem dentro de casa. Olha só, irmão, então quem ganha somos nós. O teu serviço seja com amor, mas que seja para refletir o teu coração e não para se autopromover. Lembre-se disso. Quantas pessoas estão dentro da igreja para se autopromover? É bobeira, é um sentimento errado, querer receber elogios. Não,
eu tenho que receber o amor. Elogios tem que ser no céu. Aquele que já recebeu aqui, já recebeu na terra, mas a tua maior graça é no céu. A pérola é o verdadeiro sentido da vida. Então aquelas pessoas que buscam a riqueza, que buscam ter, você vai entender que tudo isso não tem sentido aqui. Quando você deixa de fazer as coisas de Deus por causa do teu ter, você deixa de ter o dia do domingo, o dia do Senhor que nós acabamos de ver aqui a plenitude, né? De você ter esse dia para Deus, você ter um descanso, a tua vida com família. Irmãos, isso é a maior graça. Você vai entender isso quando você começar a viver esse sentido da pérola. Você vende tudo, é uma pérola que brilha, que dá o verdadeiro sentido do amor, é a plenitude. E quantas vezes a gente erra nisso? Quantas vezes eu já errei, valorizando mais os materiais do que vivência do amor dentro de casa? Quantas pessoas brigam, têm discórdia por causa do ter, né? Quantas pessoas dão valor a isso e perdem a salvação porque tira a vida um do outro, tem brigas, discórdia dentro da família. Então essa pérola preciosa, esse campo precioso é isso. É a vivência com Deus, é o verdadeiro sentido da vida, como diz aqui o santo, nosso Papa, né, São Gregório, ele vai nos dizer que o aspecto terreno perde sentido. Você começa a entender, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha vida, foi na parte eu era muito fanático no futebol. E eu tinha discórdia por causa disso, brigas por causa disso. Hoje não, hoje eu brinco, assim, quando o irmão brinca, mas para mim, se eu assistir ou não assistir um jogo, para mim hoje tanto faz. Antes eu era doente, então eu idolatrava o meu time, né? Hoje não, o meu Senhor é o meu Senhor Jesus. Essa camisa que eu tô, irmãos, eu não tirava a camisa do Flamengo, do meu time, né? Que eu dizia que era do coração, porque hoje o meu coração é de Jesus. Ele tá aqui, ó, ele tá aqui. E aqui a minha mãezinha. Então, esse coração é de Deus. Gosto desse tipo de futebol, gosto, mas hoje não tira o lugar de Deus na minha vida. Não tira o lugar de Deus no meu coração. Ele é em primeiro lugar. Então, querido irmão, é isso, é o verdadeiro sentido da vida. E a pergunta do nosso Lectio Divina hoje: qual que é a minha maior riqueza? Qual o verdadeiro sentido da minha vida? Olha para dentro da tua casa, para dentro da tua família, a vida que você está vivendo. Sabe que você está buscando lá, vamos lá, os jovens, na tua faculdade. Uma faculdade sem Deus não é nada. Vamos lá, você conquista uma faculdade e aí você encheu o teu celeiro, como nós vimos Jesus dizendo, de repente você perde tudo aquilo, acabou, não tem sentido. Então, ou você conquistou e daí, preencheu? Não. Então, querido irmão, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Qual que é o verdadeiro, a maior riqueza da minha vida hoje? É esse tempo com Deus ou é o tempo com o mundo? Qual que é o meu maior sentido da minha vida? É o ter ou a convivência do amor com Deus, com a minha família? É a convivência do amor verdadeiro? Qual que é o maior sentido da minha vida? Sabe, irmãos, eu coloquei para mim aqui que eu preciso ter essa dedicação. Não posso fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. É o que eu estou buscando hoje, Deus. É o que eu estou buscando. Eu não posso buscar meu próprio objetivo pessoal, a querer aparecer dentro da igreja. Ser um homem de Deus e não ser como Deus. Como que é isso que eu coloquei hoje para mim? Ser como Deus eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Se não for do meu jeito, nada está certo. Eu vou rezar por isso. Querido irmão, é isso que nós temos que identificar na palavra de Deus. O que Deus acrescenta e soma para mim, eu com Deus e Deus em mim. Como disse Paulo, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então o meu eu diminua, Senhor, e a tua presença divina aumenta na minha vida. Por isso, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo adentre no coração dos meus, no meu coração, que eu saiba amá-lo devidamente, Senhor, com o meu tempo de qualidade, com a minha dedicação, que eu saiba corresponder, Senhor, para que esse campo precioso, esse tesouro nesse campo, venha trazer essa pérola preciosa, Senhor, que é o entendimento, onde que brilha a tua presença na nossa vida. Senhor, toma conta da minha casa. Senhor, toma conta do meu coração. Senhor, toma conta do meu agir. Querido irmão, vai dizendo isso para Deus agora. Fala, Senhor, a minha maior riqueza é a tua presença. O tempo hoje não vai ser a minha dificuldade. O dia do Senhor não vai ser a minha dificuldade. Eu quero viver esse dia, Senhor, com a minha família, com a tua presença. Sabe, irmãos, é uma riqueza que eu estou falando agora. Quantas vezes eu fui visitar meu avô, por parte da minha mãe, e eu via ele de terno, e ele tinha ido na Santa Missa.
aos domingos de manhã, a primeira coisa que ele fazia. Então é uma riqueza que a gente tem diante dos nossos olhos e que a gente não sabia dar bom valor a isso, né? Hoje eu entendo. Por quê? Porque é uma pérola que brilhou nos meus olhos, é a presença de Deus. E eu olho hoje a presença de Deus que era lá nos meus antepassados, né? Um bom exemplo, ele vestiu terno, ele ia de terno, porque ele ia lá para Deus, olha só. Então hoje eu entendo o meu avô, esse sentido dele. Antes eu não entendia, porque eu não tinha encontrado essa riqueza, o que é esse tempo para Deus. Que a gente, finalizando esse momento, nós sejamos exemplos também para a nossa vida, para os irmãos e para a nossa casa, para a nossa família. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando o nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito